enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão conseguindo ler aqui, né? Tudo direitinho. Vocês acham que eu escrevi tudo ao contrário? Não, é o seguinte. Quem assistiu a minha entrevista na terça viu que o som tava muito ruim, né? Eu sempre tive esse problema com esse celular. Quando eu viro a câmera dele no frontal, o microfone não funciona. Aí eu nunca fui ver. E ficou assim mesmo. Então, temos a desvantagem de não tô vendo nada que tá acontecendo aí, quem que tá entrando, se alguém vai perguntar alguma coisa. Por outro lado, vocês vão conseguir ver as minhas anotações, que de outra forma vocês não veriam. Eu vou dar uma checada aí agora, para ver se já entrou alguém e tal. E daí eu já pedi para quem estiver assistindo, me conhece, se der algum problema de conexão, alguma coisa, me avisar pelo WhatsApp, fazendo favor, tá bom? Talvez eu não aguente e fique olhando aí. Ah, outra coisa, eu acho que daí, inclusive, como fica gravado também, tudo, né? Eu vou apagar a coisa de comentários para a tela ficar mais limpa, daí vocês conseguem ver melhor as anotações, inclusive. É uma aula que, se você tiver interesse pelo assunto, eu recomendo um papel e uma caneta, ou você pode aproveitar e fazer print quando tiver alguma coisa escrito também, tá? Para você fazer a anotação. E daí eu peço desculpa, então, por essa questão de durante a aula não conseguir abrir para pergunta, porque eu não tô vendo nada. Mas eu vou estar à disposição. Vocês podem mandar por direct, tanto aqui na Aliança quanto no Gaia, que eu vejo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aí, ver se tá tudo bem. Ok, está tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo, então, desativar. Ah, eu não vou conseguir, gente. Dá pra ler, né? Deixa eu ver se eu consigo desativar o comentário, peraí. Desativar, aqui, consegui. Beleza. Deixa eu colocar na altura certa. Acho que tá bom. Tá dando pra ler tudo, né? Então vamos lá. Bom, o assunto de hoje, então, né? É um assunto que já tem algum tempo que eu ouço falar que é um assunto que tá na moda. O que significa, né, tá na moda? E já faz tempo mesmo. Bom, é fascinante, né? É um assunto assim que apaixona muito, tem muito a ver com o yoga, muito a ver mesmo. Eu já comecei, Ju. Não tá? Tá ok, Ju? Já comecei. Tudo bem, tudo bem. Chegou uma mensagem aí. Então, eu fiquei pensando, né, em como apresentar para vocês. Falaria antes do Pavana Muktasana, que está relacionado, né, no meu entendimento, tem muito a ver o Pavana Muktasana com fáscia, tá? Deixa eu só respirar aqui. E o Pavana Muktasana, alguns aprendem como um asana. Ah, tá ok. Obrigada, Ju. Alguns aprendem como um asana, né, igual no livro da Laura Packer, ele se apresenta como um asana para digestão, tudo. Você vê que é mesmo, né, um movimento ali de liberação visceral, essas coisas que muitos asanas nos fornecem, né? E também o Pavana Muktasana, da forma como Satyananda apresenta, neste livro aqui, nesse livro aqui, ó, né, que a maioria deve conhecer, ele traz como uma sequência. E a tradução literal, então, de Pavana e Mukta seria vento ou prana, e o Mukta é liberação. Então, você deixar essa energia fluir. E assim, seriam exercícios sutis para desbloquear esse fluxo energético. E todo mundo que fez um curso de formação aqui, com certeza aprendeu alguma série que o professor passou, e daí com o tempo a gente pode desenvolver algum outro movimento com a intenção de liberar as articulações, não é isso? Não é assim que a gente aprendeu? Vamos soltar, aquecer as articulações, produzir o líquido sinovial para que a gente, durante a prática, diminua o risco de lesão,
assim eu aprendi, assim eu ensinei e assim foi, né? Não tá errado, tá? Não tem nada errado nisso. A questão é, talvez esteja incompleto, tá? Então, o grande coisa da face agora, que está acontecendo nessa pesquisa toda que está sendo desenvolvida cada vez mais, é a importância dela mesmo na biomecânica do nosso corpo, né? Então, assim, a gente tá... Quem é da área da saúde e estuda mais profundamente a anatomia clássica e a biomecânica, com a questão de braço de alavanca e torque, músculo, inserção e origem. E esse conhecimento ele é válido, mas às vezes as pessoas, igual esses pesquisadores mesmo que trabalham, alguns são massagistas, outros são fisioterapeutas, tem várias profissões, tem professor de yoga, tem um professor de yoga que daqui a pouco eu vou falar dele, que ele trabalha num projeto lá na Alemanha, muito legal. E então, o pessoal que trabalha com movimento, né, começou a perceber que esse conceito da biomecânica estava meio, talvez, ultrapassado, talvez não fosse só aquilo, porque algumas dores crônicas não se resolviam, enfim. Aí, lá voltando à sabedoria do yoga, né, que o yoga é uma prática que só quem pratica sabe o quanto ela é intuitiva, né? O quanto quando a gente se entrega mesmo no asana, no vinyasa e tudo mais, o quanto o nosso corpo vai fazendo aqueles microajustes, né? O professor ele determina o pé mais para lá, mais para cá, mas com o tempo a gente vai percebendo que pequenos ajustes internos nos deixam mais confortáveis na postura. Esses ajustes, quando a gente faz, a gente tá mexendo na fáscia, tá? Só essa introdução do Satyananda pra gente ir pra fáscia. Então, daí, tá. O mundo que a gente tá vivendo hoje, né? O que causa esses bloqueios energéticos? Preocupação, estresse, má postura, má alimentação. Tem alguém que não tá estressado aí? Então, e o nosso corpo se ressente disso, né? E se a gente não faz nada para combater essa consequência física desse estresse mental e tudo mais, a gente vai tendo essas consequências aqui. Falta flexibilidade, a tensão muscular aumenta no nosso corpo todo, diminui o fluxo sanguíneo, e a gente começa a ter pequenos defeitos funcionais, né? Então, assim, um ombro começa a girar mais para frente, começa a ter mais dor. E isso daqui é do livro do Satyananda, tá bom? Agora vamos entrar, depois a gente volta um pouquinho pro Satyananda, vamos entrar no que é a fáscia, né? Então, a fáscia é um tecido conjuntivo. Não é tão simples assim, né? Não é só uma capinha ali muscular. A fáscia, ela conecta o nosso corpo inteiro, em tudo. Agora vamos dar uma viajadinha para pensar na fáscia da seguinte forma. Ela começa a se desenvolver na segunda semana do embrião. Então o óvulo foi fecundado lá, a partir da segunda semana surge a fáscia. E ela vai te desenhando, nos desenhando, né? A partir daquele embrião de 15 dias, a fáscia surge e começa a desenhar os teus órgãos, os teus ossos, as tuas células, tudo. Ela vai desenhando. E essa caneta aqui, ó, essa linha, ela nunca vai desgrudar do papel. Entendem? Ela é contínua, ela não tem uma interrupção. Então, assim, não tem tudo a ver com yoga, não é uma coisa doida de você pensar que a gente não foi montado peça a peça. A gente veio dessa linha da criação, né? Então, a fáscia seria uma linha da criação que teceu o nosso corpo como ele é hoje. Desde os órgãos internos até a camada externa. E daí ele tem, então, camadas, lógico. Não é uma linha reta, tem bifurcação, não é uma linha, é uma
como se fosse uma teia mesmo, né? E ela fica entre camadas de gordura, camada muscular, as camadas da pele, ela tá ali entre. E as mulheres aqui com certeza já vestiram meia calça. Sabe quando você veste a meia calça ao contrário? Aquilo não te amarra, né? A fáscia, quando ela tá sem um deslizamento adequado entre as camadas, dá essa sensação de estar com o corpo amarrado, né? E o que vai gerar isso? Falta de movimento, principalmente falta de movimento. A nutrição também é importante, mas a gente não vai falar disso hoje. Mas seria um tema interessante para a Ayurveda, né? Mas não tem como a gente falar disso hoje, eu nem tenho base suficiente. Mas repouso, essa questão mesmo, as questões psicofísicas entram nessa saúde da face. E o movimento, sim, sempre, tá? E a face, ela é constituída, então, basicamente de colágeno, fibroblastos, elastina. Então, é um tecido conjuntivo elástico. Em determinadas regiões, ela tem um pouco menos de elasticidade. Quando ela vai ficando mais branquinha, então, aqui tá falando um pouquinho, quando é a aponeurose, quando junta muita fáscia, aí ela não tem tanta estabilidade igual um músculo, tá? Igual a tensor da fáscia lata, que já tem o nome, né? No nome já tem fáscia. É muita fáscia, é pouco músculo. Ela tem uma certa elasticidade, mas não tanto. E aí, olha só que legal. O que faz deslizar precisa ter um líquido, certo? Né? A gente, lógico, a gente que tem a visão do yoga, do prana, do vento, né? Da energia que existe entre essas camadas, né? De uma forma, um ponto de vista mais holístico, assim, uma coisa mais de encarar mesmo a energia do nosso corpo. Mas quimicamente, fisiologicamente falando, é ácido hialurônico que existe entre essas camadinhas e que faz ela deslizar, tá? Aí fatores, lógico, como idade, acaba também diminuindo a produção de colágeno, de ácido hialurônico, isso é uma questão normal, tá? E essas fáscias, elas podem ser fáscia superficial, que eles chamam. Ela é a mesma constituição aqui, a superficial e a profunda. Então, quando eles estão mais abaixo, logo abaixo da camada de gordura. E daí, protegem também. Nervos protegem vasos, tá? A intermuscular, ela divide um músculo do outro e dentro também. Tô aparecendo inteira agora, gente? Aí ela aparece dentro também do músculo. E a visceral, aqui que dá o contorno para os nossos órgãos, né? Para todos os nossos órgãos. Ela possui uma estrutura tridimensional, então ela se expande para os lados, para cima e para baixo. E é o maior órgão sensorial do nosso corpo, né? Então é isso que está agora, que nessas pesquisas estão cada vez mais descobrindo. Então acho que em 2012 saiu um estudo, se não me engano, do tal de... A gente já vai ver o nome dele aqui. Esse aqui, ó, esse Schlepp aqui, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. E esse cara é o que está mais debruçado nessa questão de órgão sensorial, que na constituição da fáscia possui os receptores de Pacini e Ruffini. E daí aqui eu vi uma moça falando, né, a questão do Pacini, porque o Pacini é um receptor de vibração, né, de vibração assim que seria... Mas daí, e os mantras? Será que eles não geram, né, uma vibração? Porque às vezes a gente não ouve um som que dá uma tremida no nosso corpo, né? Essa tremida que a gente sente é a atuação da fáscia. Então é essa recepção que vai e leva para o sistema nervoso central e traz a sensação para o nosso cérebro, tá? Camadas e entre as camadas do ácido hialurônico. Então, vejam bem, essa questão que eu falei, né, de você sentir a fáscia, ela transmite as sensações do seu corpo. Isso é o que eles chamam também de interocepção. Isso é o que a gente repete o tempo inteiro na aula de yoga para os nossos alunos fazerem, né?
traz a tua consciência para dentro do teu corpo, recolhe os teus sentidos. Então, você se dedicar a perceber a sua face, né, as sensações, também é um passo para você ir desenvolvendo mais o pratyahara, mais essas contenções dos seus sentidos, talvez, né? Você dá uma recolhida. E para ajustes durante a prática é fundamental que a gente tenha para soltar também, né? Dentro do asana, a gente ter essa compreensão de que muitas vezes, viu, muito mais do que a gente imagina, o que vai estar segurando a nossa postura não vai ser músculo, não vai ser articulação, e vai ser sim a fáscia que está mal organizada, tá? O nosso colega aqui hoje, ele tá desenhadinho com uma linha muito legal, que é a linha espiral. Depois eu vou falar disso, tá, gente? Deixa eu falar agora do termo sistema facial. Por quê? Seguinte, fáscia, então, é o tecido conjuntivo, certo? Compreendido? Fáscia, é aquilo. Agora, o que seria o sistema facial? Então, o que os pesquisadores estão tentando, então, acho que foi 2015 que eles fizeram um congresso onde eles trouxeram a definição dos dois, tá? Depois eu vou passar para vocês algumas referências, se vocês quiserem pesquisar melhor, porque eu acabei olhando e tal, mas eu não anotei exatamente a definição que foi dada aí nesse congresso, tá bom? Mas é basicamente o que eu falei, só que com outro palavreado talvez. Bom, a face é o negócio, a camada. Agora o sistema facial então seria o que ele provoca no nosso corpo, o que esse sistema facial todo causa, gera no nosso corpo. E daí nós temos a primeira grande descoberta, que é a transmissão de força, equivalente a 30% da força muscular. Então, para eu realizar um movimento, eu estou usando 70% de força muscular e 30% de força da fáscia. Então, vocês entendem o que isso está gerando nos estudos de anatomia? O conceito que vocês vão ouvir muito, quem for estudar isso, de biotensegridade, né? E daí eu já gosto de viajar também nesse conceito, que é o seguinte: a biotensegridade, ela é um equilíbrio entre a força de expansão e a força de contenção, no caso. Então, olha só, pensa. Como é que o universo surgiu? Não foi do Big Bang? Explodiu e não começou a expandir? Não existe gente aí, cientista, que fala que o universo está ainda numa expansão? Não tem isso? Eu já ouvi falar que assim, essa é a vida, né? A vida expande, mas tem uma hora que precisa dar uma limitada. Então, no nosso caso, no caso do corpo humano, a face desenhou esse limite para essa expansão. Só que a expansão, a ideia da expansão, a intenção inicial de expandir o corpo humano, ele resiste no nosso corpo. Então, e a face é segura, numa boa. Então é o yin e o yang ali, é o equilíbrio entre a força de expansão e contenção. Isso gera forma para o nosso corpo, né? Isso nos sustenta. Tanto que depois que a gente vai para outra dimensão e nosso corpo fica, nosso corpo definha, porque a força da vida, a força de expansão da vida desapareceu. Então o corpo físico vai se recolhendo, tá? Então, a tensegridade, ele é um termo, acho que é da engenharia, parece que eu vi lá, e que daí parece que mistura tensão com integridade, é uma coisa interessante, um equilíbrio bem, né, entre a tensão e a integridade do sistema. E a bio, daí, trazendo então esse conceito para o corpo humano, tá? E aí, assim, a função do sistema facial é a sinergia no corpo todo, né? Tá tudo conectado. Não dá mesmo pra gente achar que a gente foi montado peça a peça. E daí isso nos traz o equilíbrio dinâmico. E nesse momento aqui, e daí também outra característica, isso aqui não deveria estar aqui, isso deveria estar no outro slide. Isso deveria estar no slide da fáscia, na verdade, tá? Porque isso daqui é uma característica do tecido, que é a plasticidade facial.
Então, talvez quem já estudou um pouco de fisiologia deve ter ouvido falar da neuroplasticidade, então a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões, né? E a face tem essa mesma capacidade de dar uma espalhadinha, de dar uma remodelada, uma adaptada. E daí o grande Thomas Myers, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que ele não gosta muito de yoga não, tá, gente? Esse pessoal que estuda face, que não é da área de yoga, eles têm birra. Eu acho, tudo quando eu vejo assim que eles têm um pouco de birra com yoga, tudo eu acho que tomou fora de algum professor de yoga, sabe? Porque, pô, o Thomas Myers, inclusive, numa aula dele, ele fala assim, né? Ele tava falando das posturas, dos conceitos de shift e tilt, que eu não vou entrar nisso agora, que não dá tempo, mas assim, daí a postura, ele tá falando da pelve com shift e com tilt, um tilt giro interno, e daí ele falou que era a postura dos professores de yoga, porque os professores de yoga eram ambiciosos e ansiosos. Eu falei, credo, esse cara não sabe nada, né, de yoga, mas de face ele sabe, viu? Enfim, aí, só que daí acho que o tempo é bom pra todo mundo, né? Porque daí numa outra apresentação dele, ele tava falando da plasticidade facial e ele falou que a Hatha Yoga é algo que promove essa plasticidade facial, tá? É um fator que pode, um dos exercícios, né? Tem outros. Bom, voltando pro sistema, né? Que isso aqui, como eu falei, está errado, não deveria estar aqui. O sistema facial ele é importante para o retorno venoso, porque como eu falei também, a face ela também vai estar em volta de artérias e vasos, então se ela está muito apertada, ela dificulta a circulação do sangue, ela dissipa o estresse tensional, então aí entra mais no lance do prana mesmo, se você libera um ponto de tensão e deixa o prana fluir pelo corpo, você se livra um pouco dessa tensão. E, mais uma vez, a questão de ser um órgão sensorial e da gente ter essa percepção de movimento e coordenação. Aí, isso é um novo sistema do corpo humano, né? Como sistema digestório, sistema circulatório? Ainda não, mas muitos pesquisadores já acham que sim. Eu também acho, na verdade, pelo pouco que eu estudei, eu acredito que sim. É um sistema, deve ser um sistema tão importante quanto, não é mais importante que nenhum sistema, mas é tão importante quanto o sistema musculoesquelético, o sistema digestório, o sistema circulatório. Eu acho que a anatomia no futuro, uns 30, 40 anos, quem sabe, essas coisas demoram, né? Possa ser considerado sim, tá? Ou menos, não sei também. Bom, aí algumas fontes, e daí agora, se vocês quiserem dar um print aqui, né? Eu acho que quem tiver interesse em pesquisar mais, é a hora, tá? O Thomas Myers é desse livro aqui, Os Trilhos Anatômicos, que não tem, gente, não tem. Esses dias eu vi uma menina falando, ele não é o único, não é o único, mas não tem como, não dá pra você descartar esse trabalho, né? É um trabalho pra você estudar, olha, sei lá, uns 5 anos, viu? Sem brincadeira, porque é um livro... É muita coisa. Quando você primeiro entra na ideia da face, daí a hora que você vai estudar cada uma das linhas, pô, demora. E além do livro, ele continua na ativa, né, palestrando, escrevendo artigos científicos e tudo mais. E trabalham muito, porque o que os cientistas precisam, né, para comprovar as descobertas? Eles precisam das provas, né? E daí, nesse caso, a dissecação acaba sendo muito importante. E, por muitos e muitos anos, na dissecação, a fáscia era aquela pele descartada sempre, para que se pudesse enxergar melhor os músculos, né? Então, a fáscia era cortada, era tirada. E... os veganos não gostam muito desse exemplo, eu também não gosto de pensar muito, mas assim, a face é aquela pele do frango, sabe? Então assim, pensa quando você disseca um corpo para você estudar, você tira, né, aquilo lá para você olhar direito o músculo. Só que vocês acham mesmo que existe alguma coisa no nosso corpo que possa ser descartada? Não, né? Não.
É que assim, não tinha outro jeito mesmo, eu acho, deles fazerem isso lá há muito tempo atrás, né? Não tinha, era muita coisa para descobrir, para estudar. Bom, esse aqui é o professor de yoga, ó, Gary Carter. Ele é inglês, se não me engano, mas ele tá lá na Alemanha nesse projeto aqui. Esse parece o laboratório da dissecação voltada a preservar a face humana para estudo, tá? Esse cara, Jean Guimbert, eu não sei falar, ele é um francês médico, se não me engano, e ele filmou a face viva. Depois procurem isso aqui, é tão lindo. Parece uma teia, e daí vocês vão entender que não é um tecido liso, entendeu? É uma coisa que vai assim, ela é um tecido organizado sim, mas não é lisinho, né? E aí ele é uma teia, ele enreda assim músculos, sistemas. A Carla Stecco é uma italiana, então assim, esses foram os que eu mais vi, mas tem outras pessoas, tá? E ela, acho que o pai dela também trabalhava com face, então os trabalhos dela são ótimos, artigos científicos, dá um PubMed. O problema é, muitos artigos científicos são pagos e caros, eu acabei conseguindo me basear em outras coisas, tá? Mas só para avisar, porque às vezes você vê um título lá, você acha o máximo, na hora que você vai tentar acessar o arquivo, você não consegue. E esse aqui que é o que eu falei, que ele tem, vi um artigo dele a respeito dessa questão da face ser o maior órgão sensorial do nosso corpo, ele afirma isso. Aqui no Brasil, então no Brasil a gente tem o Johannes Freiberg, que é incrível, trabalha com face já, acho que ele fundou essa Universidade da Face em 2012, aí não sei, melhor não falar a data porque eu não tenho certeza. Então, Universidade da Face é algo também legal de vocês pesquisarem, tem bastante material. Ana Otsubo, ela é uma estudiosa que está fazendo um trabalho bem legal, então andei vendo umas coisas dela também. Mônica Shapiro também, eu acho que a Ana é fisioterapeuta e a Mônica é educadora física, se não me engano. Elas oferecem, né, o conhecimento, oferecem alguns exemplos de exercícios muito interessantes, tá? E eu, né, lógico que logo eu tô no alto, carregando aqui, ó, tô me carregando para passar o conhecimento. Então eu tô no bonde também, no Brasil, quem sabe no mundo futuro. Aí, beleza, a gente vai voltar então a falar um pouco do livro do Satyananda. Então, o Satyananda, ele encara lá os Pavana Muktasanas como o quê? Então, agora tentando fazer o link. Por que eu tentei linkar uma coisa com outra? Porque eu acho que tem tudo a ver, na verdade. Lá no livro dele, ele fala, né, dessa questão de liberar o fluxo energético. E daí a gente vê aqui nessas pesquisas desses cientistas e tudo mais, que às vezes uma dor crônica, ela tem origem na face, não necessariamente num músculo, numa articulação, e se você soltar aquela face, você vai se livrar da dor, né, vai melhorar. Então isso eu acho que está muito relacionado com o que a ideia do Pavana Muktasana, você liberar esses bloqueios. Deixa eu ver que horas que eu vou falar disso, peraí, senão não vai dar tempo. Aí no próprio livro do Satyananda, olha que ele fala lá, ó, percepção dos movimentos. A gente acabou de falar ali de percepção dos movimentos, da face ser o órgão responsável por isso. Então, assim, achei bem legal que é exatamente o mesmo tema. Os efeitos sutis, né? Diferente de você estar lá fortalecendo um bíceps, daqui a pouco você vê o bíceps desse tamanho, assim, né? É outra coisa, você tá cuidando do sistema do teu corpo inteiro. E aí outra coisa que tá no livro do Satyananda que eu achei muito legal é que para você realizar esse Pavana Muktasana, você tem que estar numa atmosfera não competitiva e tranquila. Tá fácil, né? Tá fácil hoje em dia, tá fácil. Mas eu achei muito interessante, porque tá tudo relacionado, a questão psíquica, emocional, o bem-estar físico, a face, tudo isso tá relacionado, né? E olha que demais, né? Às vezes a gente tem uns livros que a gente deixa no canto. E agora, assim, eu uso bastante esse livro dele, lógico. Mas, agora que eu estudei melhor esses Pavana Muktasanas dele, essas séries que ele apresenta, achei demais.
Ele traz 3 sugestões de séries com essa intenção de liberar esse prana e tudo mais. Um antirreumático, o outro digestivo e esse Shakti Bandhas, que seria com a intenção de fazer os desbloqueios energéticos. Então, assim, minha recomendação de hoje para vocês é... Quem tem esse livro, lógico, quem não tem, se eu procurar com algum amigo, seria de experimentar. Tá nas páginas 60 a 73 aqui, tá? Experimentar, gente, adotar essa série na sua prática, no seu dia a dia, tá? E sentir. E assim, pode continuar fazendo Pavana Muktasana que você está acostumado a fazer no início da tua aula? Pode, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas que tal expandir um pouquinho a consciência além da articulação e experimentar uns movimentos um pouco diferentes, que você perceba que não vai focar só na articulação, foca nesse sistema facial, foca dos pés à cabeça, nesse fluxo energético, no que ele, né, onde está o ácido hialurônico, que circule o prana, né, para fazer esse deslizamento, para deixar o teu corpo mais solto, tá? Lógico, quem mantém uma prática diária, verdade essas práticas aqui não é para quem tá sem nada. A pessoa tá sem dor nenhuma, sem desconforto nenhum, tá dormindo super bem, tá tranquila da vida, não precisa fazer nada, né? Isso aqui é pra quem, né, tá com algum problema. Não, falando sério agora. Por que eu tô orientando isso aqui pra vocês? Hoje eu vou fazer com vocês uma sequenciazinha que eu experimentei no meu corpo, usei meus alunos de cobaia, e que deu uma soltada no meu corpo, porque assim, a gente como instrutor, a gente dá aula, tá? Às vezes a nossa prática fica meio, sei lá, e o estresse também, né, gente? Todo mundo é filho de Deus, tem direito de estar estressado. Eu tava bem estressada esses tempos, com o final da faculdade, com tudo isso que a gente tá vivendo. E é importante a gente identificar nossos padrões, né? Então eu tenho as costas mais largas e eu sinto que eu guardo um pouquinho de tensão mais na região das costas, mais alto. Muita gente tem dor lombar, não é o meu caso. O meu desconforto tá mais em ombro, assim, nas costelas, sabe? Eu sinto que ali eu fico um pouquinho mais presa. Então, essa sequência que a gente vai fazer não é para iniciante, tá? Isso daí é assim para quem já tenha uma consciência corporal. Eu fiz muitas vezes esses dias e eu tô com um desconforto aqui porque mexeu demais. Porque tudo tem limite, não é? O movimento da face, ele não deve ser feito de qualquer jeito e em excesso, né? Porque também pode dar um efeito contrário, você pode gerar um processo inflamatório ali, gera muito calor e não é legal. Então, para hoje, para esses movimentos que a gente vai fazer, muita consciência corporal, eu vou falar e fazer um pouquinho e depois vocês se soltam para fazer com a consciência que vocês têm, fazendo ajustes que vocês sintam que fazem sentido para o seu corpo, tá bom? E a gente vai trabalhar, na verdade é muito difícil trabalhar uma linha só. Linha facial, gente, é o seguinte, são os trilhos anatômicos, que o Thomas Myers chamou de trilhos anatômicos. São caminhos faciais que, por exemplo, aqui, né, nosso amigo, um desalinhamento aqui vai puxar toda essa linha, então tem um trilho. Muito embora a fáscia, ela se cruze, ela adentre órgãos, ela saia de novo, esses trilhos aqui, eles seguem esses caminhos, tá? Inclusive tem um vídeo do Thomas Myers que ele mostra uma coxa, né, o meio do fêmur, um corte transversal assim, né, no meio do fêmur. Daí ele mostra, ele faz um coisa no computador
que ele tira toda a musculatura e fica só o fêmur e as fáscias, né, que dividem a musculatura. Então elas dão uma penetrada ali. Por isso que assim não tem como você negar a importância delas no movimento do músculo, não tem como, tá? Então, essa face que a gente vai trabalhar hoje, como a gente vai trabalhar essa região aqui, ó, da caixa torácica, das costelas e das escápulas, né, para o nosso ombro é muito importante. É linha, a gente pode considerar linha direita e linha esquerda, tá? Então ela vai começar, olha que doida, essa é a linha espiral, é muito doida essa linha. Ela sai daqui assim, ó, do lado de fora do occipital, nossa cabeça, o osso aqui. Ela vai passar por dentro da escápula, tá? Por dentro. A escápula é móvel, o que prende a escápula nas costelas, na caixa torácica, é músculo e fáscia, tá? Passou aqui por dentro, ela vai, por dentro da escápula, ela vai vir aqui pelas costelas, aí aqui no centro do nosso corpo ela vai cruzar a linha alba, que também é não sei se chama poneurose aqui na linha alba, mas eu sei que é uma fitinha também de uma face um pouquinho mais espessa, no caso, né? Ela passa aqui, ela passa na crista ilíaca anterior, aí ela desce pelo lado de fora aqui do joelho. Aqui ela dá uma estacionada, não para, tá? É só o ponto não de fixação, ponto pra gente indicar onde ela vai. Cabeça da tíbia, o platô, aí ela vem aqui por dentro, deixa eu mostrar o pezinho do Zé. Ela vem por dentro do pé, passa na sola do pé, na base do primeiro metatarso, junta. Isso aqui é tibial anterior, tá? Esqueci de falar. Passa pelo tibial anterior, passa embaixo do pé, um pouquinho mais lá pra trás do pé, e sobe. Aí ela começa a subir. Ela sobe pelo fibular, pelo músculo da lateral da nossa perna. Aí ela vem atrás aqui, ó. Ela vem aqui atrás, cruza a nossa coxa na parte posterior, através do bíceps femoral. Tô falando errado, não é passa pelo túbero isquiático e entra aqui nessa linha do sacro e ela vai parar do ladinho aqui de onde ela saiu, tá? Então, olha a volta que ela dá no nosso corpo. Aí o outro lado a mesma coisa, eu coloquei só em linha diferente, em cor diferente para vocês identificarem. Então, aqui também, nas costelas, porque a gente vai fazer hoje algo para liberar um pouco a nossa respiração também, né? A gente tem a face lateral, então não tem uma face só, não é só essa face que passa aqui nas costelas, tá bom? Então, as linhas, os trilhos anatômicos, né? Trilho é por esse caminho que ocorre na fáscia. Agora sim, vai ficando de pé, vai se ajeitando. A gente vai fazer uma praticazinha, eu já falei. Então, para quem já tem uma consciência, para quem não esteja com nenhum problema respiratório, tá bom? E respeitando sempre os seus limites. E já vai ficando de pé, já vai espalhando seus pés. Deixa eu ver onde é que eu vou deixar esse negócio aqui. E eu acho que aqui dá pra ver bem. Daí qualquer coisa eu mudo de novo. Pelo que eu mirei do tapete é que vocês estão me enxergando, né? Ó, a face até que não dá pra falar de tudo. Mas a face plantar, gente, ela é super importante. Não precisa fazer isso agora. Eu só tô mostrando que bolinha de tênis é sempre bom, tá bom? A face que mexe mais com o diafragma não deu pra eu estudar ainda, porque isso eu vou ter, sei lá, uns 2 meses pra estudar. Ela vem da sola do pé, é a face profunda anterior. E ela vem aqui por dentro, assim, ela pega todo o diafragma, tá bom? Mas só de mexer um pouquinho as costelas, outra coisa que eu quero que vocês façam. Levantou, agarrou o chão, pega ali nas suas costelas e vai sentindo como é que tá o movimento das suas costelas enquanto você respira. Vê se você sente elas expandindo aqui na lateral. E se tiver difícil de sentir, dá uma ajuda com as suas mãos.
pressiona um pouquinho na exalação, para na hora de você inspirar, você tentar empurrar um pouquinho as mãos para fora, tá? Então foca um pouquinho nesse movimento de expansão da caixa torácica. Ju, tô enxergando o WhatsApp, se o som estiver muito baixo, me avisa ali fazendo favor, tá bom? Ou alguém que estiver assistindo e tenha meu WhatsApp, tá? Beleza, agora, então sentiu aqui como é que tá, dá uma organizadinha no corpo, os pés podem ficar girados um pouco para fora, do jeito que você se sentir mais estacionado. Aí você vai se dar um abraço bem apertado, com os cotovelos mais ou menos na altura dos seus ombros. E se der para você apoiar nas suas escápulas, na base medial das escápulas, legal. Se não der, só mantenha essa intenção de abraço bem apertado e traga a intenção na ponta dos seus dedos aqui, pressiona, tá? Estacionadinho ali, movimenta um pouquinho a tua cabeça e veja se tá tudo bem. Não vamos fazer o movimento com nenhum desconforto no pescoço, tá? E o movimento vai ser bem simples. A gente vai buscar, pelo menos nesse início, manter o eixo da nossa coluna perpendicular ao solo. E a gente vai fazer um girinho aqui. E vai respirar profundamente. Se você quiser trazer o Ujjayi, ou se não, apenas mantenha a respiração profunda. Tenta deixar a pelve um pouco estável, não precisa ser completamente parada, mas foca esse movimento imaginando que você está deslizando um pouco a sua escápula ali sobre as costelas, tá? Nesse gesto a gente também está alongando a fáscia posterior do braço, não falamos dela hoje, tá? Então, como eu falei, muito difícil que um movimento afete só uma linha facial, tá? Aí vai explorando, fecha os teus olhos um pouquinho, vai sentindo tanto a respiração quanto a sua cabeça. Se a sua cabeça quiser se mover junto, deixa ela mover, tá? Talvez você sinta uma sensação de vácuo na hora de respirar, um arzinho sobrando, não tem problema, tá? A gente está mobilizando ali as paredes do pulmão, e daí você pode ir parando. Você pode fazer isso mais tempo, se você quiser continuar, lógico, né? Repetir essa sequência. Agora a gente vai fazer 3 lateral e um rapidinho para o outro lado. 3 e um rapidinho para o outro lado. Isso, gente, é a técnica que eles chamam, o pessoal que trabalha com face, de rebote elástico, tá? É um tema super legal, mas que levaria uma aula só disso. Então, vai 3 de um lado, sente contrair esse ladinho para qual você estiver tombando. E mantenha o abraço bem apertado. Aproveita, reafirma seu amor próprio. Ai, que abraço gostoso. Vai lá, agora pro outro lado. 3, 1, 2, 3, vem. 1, 2, 3, vem. 1, 2, 3, vem. Mais 2 vezes. E vem. Aê, continua, não se larga, não se larga. Gira os pés tipo bailarina, pezinho para fora, e leva o pé direito lá atrás. Você pode apoiar a ponta do pé, depois se você quiser descer o calcanhar, pode também. E daí você vai girar o seu tronco para o lado esquerdo e vai fazer esse movimento de vai e vem. E vai respirando. Daí aqui você pode descer um pouco mais o tronco, subir e identificar onde faz mais sentido para você. E fica ali. Eu falei que não ia fazer, mas tô fazendo no final das contas, né? Tá tudo bem, não tô sentindo nada mais. É que eu fiz muito esses dias. Mais um pouquinho. Tempo de permanência, gente. Aquele primeiro lá você pode ficar uns 3 minutos, desses aqui você pode ficar 1 minuto em cada. Troca o lado agora. E vai. E segue respirando profundamente. Mais um pouquinho. E deu.
Continua se agarrando, não vai soltar nunca mais. Vai soltando um pouquinho agora o teu quadril e vai descendo o teu tronco a partir do teu quadril mesmo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E agora faz o balancinho de sobe e desce aqui, ó, com a cabeça bem soltinha. E fica, sobe e desce, cabeça soltinha. Isso, e vai subir desenrolando. Quem quiser repetir a sequência com o braço trocando, tudo bem. Não faz muita diferença, tá? Eu fiz dos dois jeitos, não faz muita diferença. Solta aqui agora. Agora você vai levar o braço lá pra cima, pra baixo. Isso aqui é bem da galera da fáscia, tá? E olha pra mão lá e volta. Olha e volta. Olha e volta. Respirando. Olha e volta. E trocou. Geração. Ai, que bom. Trocou de lado. Olha. Isso. E deu. Soltou. Agora você vai entrelaçar os dedos das mãos lá nas suas costas. E só aqui, ó, você já vai tentar perceber se tá diferente pra você. E daí você vai tentar juntar suas escápulas, deixar as mãos bem firmes e vai soltar. E solta. Vai ajustando a distância dos seus pés, projeta o topo da cabeça lá no chão e solta e fica. E eu quero já que vocês observem aí, continuam aí. Observa se está mais fácil do que o normal. Continua aí um pouquinho. E daí eu já quero que vocês ativem o Dhyana Bandha. Com o tronco lá na frente, traz o umbigo para dentro, em direção à cabeça. E solta mais o tronco e deixa a mão ir mais em direção ao chão. Só mais um pouquinho. Para levantar, cuidado e levante-se devagar. Aí, soltou aqui um pouquinho o braço. Agora faça o braço de Gomukhasana. Foi lá, ajustou. E observa se está mais fácil para você. Fica ali um pouquinho. Então, por isso que eu falei que não é para iniciante. A gente precisa saber, a gente já precisa ter a intimidade com esses movimentos para saber se deu diferença ou não, tá bom? Aí vai lá, ó, esse meu braço, pra vocês terem uma ideia, eu preciso dar uma levantada nele, que é super difícil pra mim. E tem dia que eu não consigo fazer, tá? Com essa soltura, porque a gente trouxe uma mobilidade pra nossa escápula, entendeu? Aí mantém o bracinho de Gomukhasana, já pode desfazer. Isso foi só pra vocês perceberem se já deu um efeito no corpo, tá? Aí a gente vai acocorar. Será que deu tempo de fazer tudo? Acho que não. Acocora. Solta bem um pouco o peso do quadril aqui. Aí você vai. Espero que estejam me enxergando. Eu não lembro o nome dessa postura, gente. Você vai tentar engatar as suas mãos lá e vai girar o tronco. Lá pro alto, tá? Faça isso dos dois lados. Umas 3 a 5 respirações. Eu vou ajeitar aqui a câmera, porque agora é uma sequenciazinha de prancha. Deixa eu ver se aqui vocês enxergam. Bom, dali de onde vocês estão, de cócoras, já vira para o seu tapete e monta uma pranchinha. Com os pés lá atrás, juntos. E daí já sente aqui se tem alguma diferença também na tua estabilidade. Aí dá uma firmeza, dá uma firmada um pouco no tronco, nos braços e gira só pé para lateral. Ponta de pé no chão, pé na lateral. Ponta de pé, pé na lateral. Abdômen firme. E repita algumas vezes, mantendo um alinhamento adequado. Isso.
mãozona grudada, entra lá no teu cachorro. E do cachorro, tenta respirar com as costelas, afastando as costelas para os lados. Bem, traz o tronco um pouquinho para frente, passa a perna lá, a perna esquerda, leva o braço direito lá pro alto. E vai trocar, traz a mão, dá uma alongada no cachorro, projeta o tronco um pouco à frente, ombro perto do punho, vai lá pro outro lado. Descer. E entra em Balasana e descansa. Do seu Balasana, procura manter um alinhamento que te proporcione uma respiração bem gostosinha. Tenta expandir um pouquinho essa respiração para as costelas. E eu senti muito, continuem aí, se depois vocês quiserem entrar num Shavasana. Eu senti muita soltura no meu corpo mesmo, até para caminhar. Uma outra coisa importante, tá? Seguinte. Quando a gente começa a fazer uns movimentos mais conscientes que afetam esse sistema facial, você vai percebendo que você precisa reorganizar a sua postura, né? Então a face ela te empurra num sentido de uma postura mais adequada, que vai deixar o teu corpo livre daquela dor que você carrega há anos, por exemplo, tá? Então assim, hoje não deu pra fazer, mas a gente, na yoga, a gente tem alguns alinhamentos, né? Eu, quando comecei a dar aula, eu tinha muito essa coisa de alinhamento muito corretinho. E é importante, não é? Não deixa de ser importante. Mas estimular sempre também a fluidez, essa coisa de envolver o corpo inteiro. E às vezes a gente considera um alinhamento pra gente fundamental, igual sempre girar a palma da mão em Shavasana pra cima. Às vezes a face da pessoa tá tão rodada já, que o braço dela tá tão acostumado a ficar assim, que pra ela fazer isso é super ruim, é super desconfortável. Então a gente precisa ter um pouquinho de deixar um pouquinho isso acontecer. Porque aqui acontece também, tá? A face gira, pensa na meia calça girando aqui o teu braço, deixando o teu braço assim. Aí a pessoa tá acostumada a ficar assim, aí ela deita no Shavasana, tá toda feliz no corpo, aí você vai, eu tô falando você, eu sempre faço isso, gira a palma da mão pra cima e tal, e daí a pessoa faz aquilo e aquilo incomoda, atrapalha o Shavasana dela. Entendem o lance do... É tão ruim falar sem saber se vocês estão ouvindo, eu acho que agora eu vou virar agora no final. Virei, tô vendo, deixa eu liberar comentário. Liberei. Aí. Deixa eu falar uma outra coisinha então, pra terminar. Seguinte, algumas curiosidades, né? Então quem estuda face, ou quem já vai ouvir falar muito de Rolfing, que é um exercício bem voltado para esse sistema. E neste livro mesmo do Thomas Myers, ele traz uma correlação entre os meridianos miofaciais e os meridianos da medicina tradicional chinesa, entendeu? É muito legal. Alguns batem, outros não, tá? Mas assim, e as linhas 100 da massagem Thai, né? Yoga Thai massagem, também está relacionado. Então assim, o lance da face é muito legal e tem muito a ver com yoga por causa dessa questão de unidade, né? A unidade do corpo inteiro, que ali afeta o equilíbrio do corpo inteiro. Então tem tudo a ver, tá bom? Essa sequenciazinha que a gente fez,
a gente soltou só a parte de cima um pouco da linha espiral e da linha lateral, porque isso acontece também, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente libera um pouquinho uma linha mais lá perto do pé e isso acaba, essa comunicação, ela acaba chegando na outra extremidade, tá bom? Ah, obrigada, Jaqueline. Obrigada, a Jaqueline falou do conceito de biotensegridade. É muito legal, né? E o mais legal de você estudar a fáscia vai ser impossível você não desenvolver uma ideia tua a respeito, sabe? Lógico, com uma base, mas assim, que seja um exercício que vai fazer sentido para o seu corpo e daí, às vezes, muitas vezes vai fazer sentido para outro corpo também, né? De alguém que faça aula com você. Então, é impossível mesmo, é um estudo, ele é muito encantador, principalmente quando você vem. Por isso que eu gosto muito do livro do Thomas Myers, eu acho que ninguém deve pular esse livro se quiser estudar fáscia. Porque ele traz lá desde a embriologia, daí você viaja no negócio, entendeu? Aí, assim, o que eu falei, é um livro super difícil, a tradução não ajuda muito, mas quem quiser estudar, não tem como falar que não precisa, estuda só artigo científico. Tá muito bem explicado, é atualizado, então assim, eu acho que é uma boa aquisição para quem tá afim, tá? E estou à disposição lá no Gaia, na página do Gaia, e aqui também na Aliança, se vocês tiverem alguma pergunta, ficaram com alguma dúvida depois, tá bom? Que agora acho que não dá mais tempo. Se quiserem ainda, eu vou ficar até o Instagram me tirar do negócio, porque daí facilita a minha vida também, porque eu sempre tenho medo de apertar esses botão aí. E daí, eu vou, lógico, eu acabei de acabar a faculdade, estava louca para me livrar das obrigações de algumas disciplinas que eu não curto muito pra poder estudar a face do jeito que eu quero. E daí comecei nessa linha espiral, né? Mas assim, preciso ir para a linha posterior. Obrigada, Jaqueline. Preciso ir para a linha posterior ainda. E para pegar o diafragma, porque eu fiquei doida, eu queria passar para vocês a linha que pegasse o diafragma, mas não deu. Olhei, eu falei, não vou dar conta ainda, tá? Porque precisa de um tempo. E assim, é tipo de leitura que você vai ter que ler algumas vezes para entender. Então você vai ler a primeira vez, você não vai entender quase nada, como tudo na vida, né? Aí depois você vai lendo algum artigo científico, alguma outra coisa. E daí PubMed, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa de falar pra vocês. Aquelas referências eu já passei. Não, acho que não tem mais nada mesmo, tá? Só essas curiosidades básicas. Vamos cantar? Vamos fazer a contagem regressiva pra acabar. É 10. Brincadeira. Obrigada, viu, gente? Obrigada pra quem assistiu ao vivo. E obrigada pra quem assistiu depois, que tá valendo. E tamo lá no Gaia Yoga, a minha página. Não sou muito ativa, mas ano que vem tudo muda, né? Dizem que ano novo é pra gente mudar tudo, daí então ano que vem eu vou ser ativa, vou nada, vou sim. E daí eu vou continuar falando até acabar. Obrigada, Irene, muito obrigada pela presença e qualquer dúvida estou à disposição, tá? Como eu falei, espero que vocês tenham anotado, feito print das referências, alguma coisa. E eu vou continuar nesse estudo, então sempre que possível eu vou estar compartilhando com vocês outras coisas que eu aprendo a respeito desse assunto. Tá bom? Obrigada, Juju. Acho que eu vou desligar, porque o negócio não desliga. Eu achei que ele desligasse sozinho. Eu vou apertar o X. Gente, muito obrigada. Namastê. Um ótimo resto de semana para vocês, um ótimo final de semana. E nos vemos. Fáscia é muito legal, Irene. Acompanhe a minha página lá, que as próximas publicações serão a respeito disso. Tá bom? Um assunto muito legal. Ah, mantra. Ixi! Acaba agora. Com violão ou sem violão, Juju? O violão tá longe. Vamos fazer um mantrinha da paz, tá? Então, os olhos fechados, mãos em frente ao peito.
Mantra para Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti.